EuCast, o podcast do Projeto Eu. Doutor Eu. E a minha convidada de hoje é a doutora Sara Lahan-Sonetti. Pronunciei certo, Sara? Certinho. Doutora Sara tem um currículo aqui que eu vou ter que respirar para falar tudo, né? Então, médica, psiquiatra, pós-graduada em educação sexual e terapia sexual e pós-graduada em medicina aeroespacial. Isso mesmo. É mole? Sexo no espaço. Nós vamos falar sobre terapia sexual no espaço e vamos ver o que dá essa entrevista aqui hoje, porque tem assuntos muito interessantes, né, doutora? Isso aí, vamos conversar. Comportamento humano. E você, vamos começar pelo seu comportamento. Por que estudar tanto? Bom, eu sempre acho que eu tenho uma mente pesquisadora já, assim. Independente de estar estudando oficialmente, eu tô sempre raciocinando, juntando uma coisa com outra, pensando, tentando achar a solução. Então, é uma coisa natural minha mesmo. Observadora. É. Por natureza e pesquisadora. É, eu gosto disso. Então, acho que é gostoso a gente oficializar os nossos estudos. E você começou, a sua primeira profissão foi qual? Médica. Médica mesmo. Primeira profissão oficial é quando a gente é recém-formada e vai conhecer, fazer plantão, conhecer clínica geral, ter uma noção básica dos atendimentos gerais, porque como é médico, a gente em 6 anos estuda um pouco de tudo e quase todo mundo, quando acaba de formar, vai conhecer como é um plantão de clínica médica, emergência, né, os atendimentos gerais. Ou seja, mas desde adolescente você queria cuidar de pessoas. Sim, sempre gostei de cuidar, de estudar, de tentar resolver os mistérios sem resposta. E é uma tentativa eterna, né? Porque tem muita coisa que não vai ter resposta mesmo, mas às vezes o pesquisar já é o caminho, já é buscar, a chegada. Né? Buscar faz com que a gente evolua também no conhecimento e possa passar isso para as outras pessoas também. É tudo aquilo que a gente investiu tempo ali tentando pesquisar, ainda mais com foco em cuidar de pessoas, né? Com certeza. Tem gente que faz pesquisa por simples interesse em um determinado assunto, mas quando o interesse é cuidar de pessoas, as pesquisas são sempre bem-vindas, né? Sim, e é interessante porque as próprias pessoas são os professores, elas que vão dizer o que elas precisam, o que deu certo, e na verdade a gente está aprendendo. Os pacientes são os nossos mestres. Sim, são eles que passaram pelas experiências e vão dizer como que eles se trataram, se cuidaram, né? E de alguma forma até se curaram, né? Sim, eles quem mais sabem sobre o que eles passam. E aí você começou a atender pacientes quando? Desde a faculdade, como o meu método em Ribeirão Preto é PBL, ele inclui a prática desde o primeiro ano, em postos de saúde, né? Ele não deixa separado a teoria da prática. Então, desde o começo a gente vai linkando com a prática. Então, desde a faculdade a gente já tem atendimentos supervisionados. E aí, quando eu formei em 2011, no meio de 2011, eu já continuei fazendo aquele cursinho, porque agora tem um cursinho para entrar nas residências, né? Porque é concorrido. E daí, no começo de 2012, eu já entrei aqui na residência na PUC em psiquiatria, em Sorocaba. Em psiquiatria já começou a atender? Isso, também já inclui atendimento na residência médica com supervisão. E aí, o que te chamou mais a atenção nos primeiros atendimentos e até hoje, o que é mais desafiador? Então, são 3 anos de residência, né? Então, a gente pega muitos casos diferentes. Tinha psiquiatria infantil, adulta, enfermaria, hospitais, que na época ainda tinham alguns que hoje já fecharam. Então, a gente acaba conhecendo, tendo uma visão ampla das coisas. Mas o que me chama a atenção, especificamente, não tem uma coisa, né? Acho que é legal a gente linkar como não tem essa diferença. Às vezes até se separa o ambulatório da depressão, do ambulatório de ansiedade, do ambulatório de esquizofrenia, isso de uma forma didática. Mas na prática a gente percebe o quanto não tem separação. A pessoa que tem depressão também tem ansiedade, a pessoa que é esquizofrênica também passa por sintomas depressivos. Então que na prática a gente precisa entender de tudo separadamente, mas saber que um ser humano ele não vai ter só uma das coisas. Como diria aquela frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Sim, todo mundo está sujeito a passar por algum Alguns período. Em graus mais elevados, outros em menos, mas todo mundo tem, né? Com certeza. Todo mundo tem. É como vírus. Todo mundo tem, uma hora ele se manifesta. São os comportamentos humanos. Quando a gente está mais vulnerável, a gente está sujeito a apresentar alguma alteração e precisar de cuidado e depois ficar bem de novo. Porque as pessoas, para procurarem um psiquiatra, ou mesmo um psicólogo, né, elas têm um certo receio, um preconceito. Eu sou louco, né? Vou procurar um psiquiatra para cuidar de mim. Então, isso ainda existe, ou as pessoas já não estão aguentando mais e estão realmente tendo que recorrer à psiquiatria? Tem esse estigma mais antigo, né, de associar a psiquiatria à loucura, mas o mais interessante é associar psiquiatria, psicologia à saúde mental. Então, saúde mental, todas as pessoas deveriam cuidar e todo mundo precisa, né, estar em equilíbrio mental para também ter um reflexo
na saúde física e no desempenho do dia a dia, social, acadêmico, intelectual. Então, cuidar da saúde mental não deveria ser um motivo de vergonha, né? Todos estão sujeitos a ter algum momento de precisar da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, e não há problema nenhum nisso. Aliás, eu acho que os tempos hoje são mais de transtornos do que de equilíbrio, né? Pois é, mas acho que a gente deve buscar o equilíbrio sempre, e ele é possível. Ele é possível? Eu acredito nisso. E como que as pessoas chegam no seu consultório? Já chegam, porque no Brasil também tem essa questão do preventivo e do curativo, né? Então, na medicina em geral no Brasil, todo mundo procura um médico quando já está com a dor ali totalmente instalada e já, às vezes, até nas últimas, doendo, e vai para o pronto-socorro já de cara. Na saúde mental, acredito que isso também acontece, né? Sim. A pessoa já chega doente ou muito necessitada de um apoio, ou tem gente que já está procurando com prevenção? Tem muita gente que chega assim quando já está com sintomas e muitas vezes passou em vários outros médicos antes, resistindo a procurar a psiquiatria, como se a pessoa tem uma ansiedade ou síndrome do pânico, acaba procurando um cardiologista para falar, olha, tô com uma palpitação, tô com um aperto no peito, e aí o cardiologista conversando e excluindo as causas cardíacas, acaba encaminhando o paciente para a psiquiatria, porque é algo mental que está aparecendo na parte física, né? Mas a origem é o emocional daquela pessoa. Então, realmente, muita gente chega quando já está com sintomas, quando já passou por outros profissionais, e aí consegue chegar no psiquiatra para começar a resolver. A gente, no Projeto Eu, a gente tem realmente como prioridade cuidar dos principais pilares que envolvem, né, esses distúrbios, né? Porque a gente tem, sabe, a nutrição, né? Então, a alimentação da pessoa, que é preocupante, que hoje com comidas industrializadas, então ela precisa realmente reaprender a comer. E ela também precisa reaprender a pensar, a reprogramar as formas de encarar as emoções e tudo mais. Então acaba tratando, e obviamente a parte de educação física. Você trabalha nos 3 pilares para que a pessoa possa ter um desempenho melhor no que ela deseja em relação ao próprio corpo, né? Na psiquiatria, como que isso funciona? Quando a pessoa chega, por exemplo, acima do peso e começa ali uma consulta, começa a ver por que ela está acima do peso, como que você lida com isso? Bom, em geral a gente precisa ver qual que é a demanda do paciente e o que está causando o sofrimento, né? Se o paciente vai realmente com essa queixa do sobrepeso, a gente precisa entender por que ela está com esse sobrepeso, se ele é resultado de algo que não está funcionando muito bem. Então, muitas pessoas, quando estão ansiosas ou mesmo deprimidas, podem ter um comportamento de comer a mais em busca desse prazer ou em busca de ocupar um vazio, né, de uma forma psicológica, buscar a comida, válvula de escape. Então, se esse sobrepeso for resultado de um comportamento assim, com certeza a gente vai precisar cuidar desse comportamento, dessa base que está resultando nessa questão física. Então vale a gente sempre lembrar que o foco é a emoção do paciente e a saúde mental que está refletindo na saúde física. O contrário também acontece, mesmo que um paciente não tenha sobrepeso, mas esteja com vários sintomas que não o permita fazer atividade física, fazer as suas atividades diárias, a gente também cobra isso, fala, olha, assim que você melhorar, volte a fazer atividade, porque a atividade física ela não é necessária só para quem está com sobrepeso, ela é uma questão de manutenção da saúde. Então vale a pessoa incorporar isso como um hábito, né? A alimentação saudável, o exercício físico, como um hábito de vida, não como um momento que ele quer chegar num peso e aí alcançou um objetivo e já pode mudar. É uma coisa para se incorporar mesmo. Poderíamos dizer que a pessoa que está obesa ou acima do peso, ela tem transtornos emocionais, ou ela tem ali uma compulsão causada por emoções? Então, eu acho um pouco perigoso associar todo o sobrepeso a alterações emocionais, né? Mesmo porque tem alterações que vão causar emagrecimento, tem pessoas que adoecem em busca do emagrecimento, de ter uma anorexia por causa das questões de cobrança de beleza. Então, acho que é importante a gente separar, né, a questão da cobrança estética, que em alguns momentos pode ser mais doentia, né, e da questão do peso saudável por si só, como um resultado de um hábito saudável. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, que, pois, tem muito pessoa com um pouco de sobrepeso em relação a um padrão que está saudável, né? Que está com seus exames em dia, que está fazendo atividade física, que está comendo bem, mas por uma questão de estrutura dela, ela é um pouco acima do peso cobrado pela moda, pelas passarelas, pelas propagandas. Então a gente precisa separar esses casos de um caso realmente que a pessoa está com sobrepeso como uma consequência de uma alteração emocional.
Então a gente precisa, antes de julgar isso, a pessoa ver se o sofrimento dela está vinculado a esse sobrepeso. Isso é importante. E cuidar disso se for o caso, né? E me fale um pouco sobre esse trabalho na parte sexual que você faz aí, esses estudos todos que você acabou né, comentando. Fala um pouco desse trabalho, como que é? A parte da educação sexual, ela tem a ver com a formação, né? Você pode atuar de alguns jeitos, seja em sala de aula para pessoas em cursos, né? Sejam para pais de pessoas que precisam compreender a questão de sexualidade. Eu trabalho com a identidade de gênero. Então a parte da educação é a parte informativa, né? A parte da terapia sexual já é a parte de você trabalhar com o paciente diretamente sobre definições de sexualidade que ele esteja buscando, gênero, muitas vezes questões de relacionamento, questões que afetam a libido. Por isso que a gente não pode fatiar muito a psiquiatria, né? Geralmente as coisas se relacionam. Então, se a pessoa está ansiosa, está deprimida, isso vai refletir na relação. Provavelmente vai ter dificuldades na relação com o parceiro, com a família. Então, a gente precisa ir juntando os conhecimentos e lembrar que como você disse, né? O ser humano ele tem ali todos esses ingredientes com ele, né? Então, Sim. A compulsão, ela não vai servir só na alimentação, ela vai servir também em outras áreas da vida dele, como o sexo, por exemplo, né? Isso mesmo. E quando a pessoa está com algum bloqueio, né, na parte que também reflita na parte sexual, isso pode ser desviado, sublimado para outras questões, né? Então a pessoa começar a comer a mais, começar a querer esconder o seu próprio corpo por alguma questão de sexualidade, comendo mais. Então existem sim fatores psicodinâmicos que podem desembocar no aumento de peso como um resultado da própria pessoa inconscientemente estar procurando por isso. Então também existe... Tá faltando alguma coisa, né? Pode ser algum bloqueio, algum conflito da pessoa. E a parte espacial? A parte espacial é uma coisa muito interessante. Eu sempre gostei. Sempre gostei de observar o céu, uma coisa de astronomia mesmo, de entender a questão física de movimento dos astros, uma coisa de hobby com meu pai, desde pequena. A gente pegar a luneta e olhar a Lua, olhar Saturno, e ele me explicar as coisas. Então isso é uma coisa de admiração da natureza que eu tenho. E quando eu fazia faculdade de medicina em Ribeirão, em 2006, no meu segundo ano, o Marcos Pontes, que foi o astronauta brasileiro. Ele foi para a estação espacial, né? Então foi um momento que eu adorei acompanhar. E na época tinha o Orkut ainda. Então eu fiz contato com sobrinha dele, fui conversar com ele em Bauru. E aí ele que me falou, Sara, você já ouviu falar em medicina aeroespacial, né? Que estuda a alteração do corpo em gravidade zero, em altitude, em viagens aéreas, né? Tem a parte aérea e a parte espacial. E eu falei, não, daí ele me apresentou os profissionais do Brasil que trabalham com isso, aí eu fui atrás do trabalho e não parei mais de acompanhar essa área como uma coisa que eu gosto também. Medicina aeroespacial. Então, a medicina aeroespacial cuida de quê? Então, pode cuidar dos aeronautas, dos pilotos, comissários que trabalham constantemente em ambiente de altitude. E aí tem alterações específicas do corpo e da mente, e do sono, do comportamento, um monte de coisa por causa da altitude, né? E do ambiente de cabine, que envolve várias alterações de oxigênio, de pressão. Né? Pode cuidar da medicina do viajante. Então, a pessoa que vai viajar, fazer longos voos, você saber que doenças, ou que cirurgias, ou que condições você pode voar ou deve evitar, o que você pode usar de medicação para evitar uma trombose, né? Então, tem muitas questões da medicina do viajante. Na verdade, a medicina aeroespacial, ela tem vários ramos de uso. Então, a parte do profissional, a parte do viajante, isso só falando da parte do setor aéreo. E a parte espacial, que é a parte de astronautas, pesquisas espaciais. E nesses estudos espaciais, você consegue pegar essa experiência que você teve fazendo essas pesquisas e incluir alguns desses conhecimentos nas pessoas que estão aqui terrestres? Na verdade, sim. No congresso desse ano passado de psiquiatria, o vídeo que eu apresentei foi sobre isso, né? Aplicações na Terra dos conhecimentos. Porque muito conhecimento, você está pesquisando uma coisa e descobre outra. Porque aí você vai para uma pesquisa de comportamento mesmo, ou do corpo humano, como que ele reage em altas pressões, em altitudes enormes, né? E trazer isso para a Terra, como que fica? Sim, na verdade se usa muito. Muitas vezes a gente precisa partir do conhecimento que a gente já tem em Terra para entender as questões do ambiente diferente. E aí você aprendendo como funciona lá, você traz o conhecimento de lá para cá. Então é uma coisa que está vinculada. Comportamento, o sono altera totalmente, porque na estação espacial, que fica girando em torno da Terra, ela passa em frente ao Sol 16 vezes em um dia. Então, para eles, em 24 horas, o Sol nasce e se põe 16 vezes. Então, os hormônios que dependem de luz bagunçam todos. Zoa tudo. Melatonina, cortisol. Então, vale a gente trazer esse conhecimento para cá. O que acontece quando a pessoa aqui não dorme bem, né? Os hormônios também alteram. Então, também se sabe que a insônia crônica
tem a ver com sobrepeso, tem a ver com desenvolvimento de diabetes, pressão alta, porque um hormônio depende do outro, né? Então, se a gente altera a melatonina, que tem a ver com o ciclo de claro e escuro, você já está alterando o cortisol e você já está alterando várias cadeias de hormônios que dependem deles. Nossa. Se começar a entrar nesse grau de complexidade, vai ser difícil cuidar, né? Na verdade, não, porque aí que fica mais fácil. A gente entende como medidas simples podem refletir na nossa saúde. Então, a gente precisa entender o quê? Do começo. Que dormir bem tem a ver com todo o resto da saúde, física e mental. Então, pra gente cuidar da questão do sobrepeso, da questão do humor, questão de doenças cardiovasculares, começar por dormir bem. E aí vai a pergunta, tá dormindo bem? Isso. E aí, se a pessoa não tá, o que a gente conversa? Sobre a higiene do sono. Né? A melatonina, que é esse hormônio principal relacionado ao sono, ela é inibida com a luz do sol e com luz, em geral, principalmente luz do espectro azul, e ela é liberada no escuro. O que tem acontecido com as gerações modernas? A gente fica em lugares mais fechados, né? Escritório, hospital, shopping, de dia, então talvez a gente não se exponha à mesma luz solar que nosso corpo esteve acostumado na história, né? E à noite, que é a hora de estar no escuro, a gente está com tablet, celular, televisão, está no claro. Então o nosso corpo, ele perde um pouco a noção de quando está de dia e quando está de noite. Então você falou de medidas simples, né? Aqui na Terra, o que a gente pode usar da saúde. Os celulares agora, iPhone, os Androids também, já vem com uma configuração de tela para você programar o brilho noturno. Então tem lá modo noturno. Aí você já programa o horário, 19 horas, para ele começar a mudar a tela da cor azul para a cor avermelhada. Porque a luz azul é a que mais inibe a melatonina. A vermelha é a que menos inibe. Então, a gente olhando, se vai precisar usar o celular e ele pelo menos está sem a luz azul, você não vai atrapalhar o seu sono, porque a sua melatonina não vai ser inibida. Então, às vezes... Você começa com um grau de complexidade, mas para chegar numa coisa muito simples, que é você programar uma coisa do seu celular que você nem sabia que tinha às vezes, para toda noite ficar com a tela avermelhada. Ou seja, quem desenvolveu o aparelho já sabia que isso poderia comprometer o sono das pessoas de alguma forma, né? Porque senão não teria essa possibilidade, né? Sim. Então, atrapalha mesmo. Então, a questão da iluminação, da cor, tudo isso influencia na qualidade do sono, né? Com certeza. E a pessoa que dorme bem, com certeza ela tem aí condições de ter uma vida mais saudável, porque a pessoa que dorme mal, a gente já imagina como acorda, né? Então o dia vai ser de alguma forma comprometido com uma noite mal dormida, né? Isso, exatamente. E são medidas simples, essa questão da higiene do sono, de evitar café, Coca-Cola, chá preto, coisas que ativem o metabolismo a partir da tarde já, de preferência. Algumas pessoas têm sensibilidade à cafeína a ponto de se tomar no café da manhã já atrapalhar o sono à noite. Então essas pessoas mais sensíveis, de preferência já evitar o café, né? Mas quem percebe que só de evitar a noite já melhora, evita a noite. Então evitar os estimulantes, evitar a luz à noite, o barulho, né? Ver se o colchão tá confortável. Todas essas medidas são simples e você consegue garantir um sono bom. Pois é, né? Cuidar de alguém é uma arte hoje, então, né? Porque tem muitas variáveis aí que podem comprometer a saúde física e mental de um ser humano, né? Então, hoje fica complicado manter a saúde sozinho. E linkando aí com o sobrepeso, né? Por exemplo, se a pessoa está com sobrepeso realmente forte, que está atrapalhando a sua saúde, ela pode ter um sono interrompido por questões como a apneia do sono, ronco, que só com emagrecimento muitas vezes já se resolve. Então, por isso que é importante cuidar também dessa parte física, porque aí você vai estar cuidando do sono da pessoa e cuidando da saúde mental. Então, nesse caso, está bem relacionado. E você, como psiquiatra, você aconselha uma pessoa que está aí realmente com transtornos alimentares ou que está realmente bem acima do peso a fazer o quê? Procurar quem primeiro? Ela precisa sentir o que está levando a esse sobrepeso. Se ela realmente conclui que é uma questão emocional, que tem uma ansiedade de fundo, uma fobia, uma depressão, ou mesmo questões psicológicas, insegurança. Então ela deve procurar os profissionais de saúde mental. Então ela pode começar com um psicólogo se ela sentir que é uma questão mais de elaboração existencial, e o psicólogo junto com ela pode ajudar a detectar se é uma questão que precisa da medicação também, e aí precisa ir para o psiquiatra, ou se é uma questão que está se resolvendo com a dinâmica e elaboração dos sentimentos. O que é legal de passar pelo menos uma vez na consulta com um médico, né?
e podendo ser o psiquiatra, é você descartar questões orgânicas que estejam gerando essas alterações. Então, por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode mimetizar sintomas depressivos, né? A pessoa fica sem energia, sem ânimo pra nada, fica mais triste. E aí, você pode olhar pra pessoa, ou a mesma pessoa, entender que ela está em depressão. E você corrigindo esse hormônio da tireoide, você já consegue corrigir. Já melhora bastante. Melhora. A questão de sobrepeso também pode estar relacionada a isso, aumento de apetite. Então, a gente precisa sempre, numa primeira consulta, além de ouvir toda a história, pedir uns exames gerais, ver como estão as vitaminas, os hormônios, funcionamento do rim, do fígado, se tem alguma infecção, porque muitas vezes infecções silenciosas, urinárias mesmo, mais comuns nas mulheres, podem estar causando uma queda do funcionamento geral do corpo da pessoa e da energia e disposição, e a pessoa não está tendo sintomas. Então é muito interessante fazer um check-up mesmo inicial para descartar qualquer alteração clínica, para daí já começar a focar na parte psiquiátrica mesmo. Legal, realmente estamos tendo uma verdadeira aula aqui com a doutora Sara. O Projeto Eu, ele tem como proposta fazer esse cuidado, né, abrangente, porque essa aproximação com os médicos de várias especialidades, elas acabam se tornando necessárias, porque um cardiologista, ele vai detectar algumas coisas ali, mas ele também não vai poder cuidar de uma forma abrangente de uma pessoa que está com sobrepeso. Aí vai lá na academia, vai fazer ginástica, também não vai conseguir ter resultado satisfatório porque está faltando alguma coisa na mente ali. E aí a nutrição também está equivocada. Então realmente o Projeto Eu se apresenta para os clientes do projeto como uma solução e uma aproximação desses médicos como parceiro no cuidado, né? Então, porque ali eles vão oferecer um tratamento multidisciplinar que vai tratar a cabeça, né, a alimentação e vai tratar o físico. Isso, né? A sua opinião em relação aos tratamentos multidisciplinares, qual é, doutora? Eu acho que é fundamental, precisa ser multidisciplinar, porque é aquilo que a gente estava conversando, não dá para dividir em fatias, entende? Então, se você está com um problema específico, não adianta você ir lá num médico só daquela questão. Isso se relaciona com a parte mental, com a parte dos hábitos, o social. Então, a pessoa precisa realmente cuidar como um conjunto. E os profissionais estarem articulados entre si, como no projeto que já concentra num mesmo lugar, isso ajuda muito. Porque aí tem a comunicação de um profissional com o outro e do paciente saber que esses profissionais estão falando ali a mesma língua, né? Então, eu acho importante que a pessoa saiba que a responsabilidade de busca de cura sempre é dela, a iniciativa de ela buscar estar bem é dela, mas os profissionais estão ali para auxiliar por onde começar, que medicação tomar, que exercício fazer, para acolher e auxiliar nesse processo. Mas é fundamental, seja, né, qualquer queixa, se começou pelo físico e aí influenciou no mental, ou se começou pelo mental e influenciou no físico. Não importa. O importante é você cuidar de todo o conjunto. Muito legal. Conversamos aqui então com a doutora Sara. Bate-papo que se a gente deixar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando, que tem muito assunto bacana e ela tem um conhecimento aí que dá para acrescentar bastante e dar umas dicas aí para você que está nos ouvindo, que quiser realmente melhorar, né? Então já tem um começo aí com algumas sugestões da doutora. Doutora, obrigado pela participação. Quem quiser um contato com você, te acha onde? Eu atendo no Instituto do Bem-Estar, uma divisa do Jardim Palhato com o Jardim São Carlos, pertinho ali do Projeto Eu também. Então o telefone vai estar aí. Também você tem página no Face, algum canal de rede social? Bom, eu coordeno um canal que chama Psiquiatria Ilustrada, que é um canal no YouTube e tem a página no Facebook. E lá eu coloco vídeos, textos sobre assuntos gerais relacionados à saúde mental, para ficar mais fácil dos pacientes entenderem algumas questões e o público geral também. Bacana, obrigado aí pela sua participação então, muito sucesso aí nos seus estudos e principalmente nas práticas e nos cuidados que você tem com as pessoas e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, eu agradeço o convite, parabéns pelo trabalho de vocês também. Valeu! EUCast.